Eu quero a tua opinião sobre alguns assuntos. Vai ser meio vai e volta aqui, tá? Tá. Sexualidade. Início da vida sexual das meninas. Qual a sua opinião? As mudanças ao longo dos anos. Era muito fácil sempre uma sexualidade reprimida, porque o mundo era reprimido, né? Tá? Hoje o mundo não é mais reprimido, entendeu? Então, agora, o ruim é o seguinte, esse preparo para sair para a vida, o despertar da sexualidade e para chegar no sexo também não é muito longe, entendeu? Isso é o que machuca, essa chegada no sexo despreparado, né? Porque, né, fez todo. E mulher é de Vênus, homem é de Marte, lavou tá novo. Homem, né? Tá? E mulher não, quer dizer, então, e o Vênus não tem jeito de não machucar, entendeu? Então, esse que é o grande problema. Então, era muito fácil não ter abertura na família, isso não é conversa, né? Isso não é conversa. Pronto, ponto final, não é conversa. Então, hoje tem que se conversar em família. Tem que ser conversado tudo direitinho, entendeu? Então, claro que a mãe hoje leva a filha para o ginecologista, para ele falar algumas coisas para elas, né? Alguma coisa, e até para se cuidar, tanto nas doenças venéreas, né? E principalmente na gestação não desejada. Então, segunda pergunta, gravidez na adolescência. Tá. A gente segue a gente é assim, nós sempre fomos chamados, o Brasil foi chamado de macaco pelos argentinos, porque nós somos os imitadores dos americanos, entendeu? Então, tudo o que acontece nos Estados Unidos, daqui a 20 anos, vai acontecer aqui. Tá. E lá aconteceu que de ter gravidez na adolescência muito elevado esses índices, e passou 20 anos e começou tudo no Brasil de novo, né? No Brasil a mesma coisa, e hoje os índices de gravidez na adolescência são muito elevados. São elevados ainda hoje? Diminuiu um pouco, mas ainda ainda eu vi lá a porcentagem de mais de 35% de nascimentos são em grávidas adolescentes. Isso é, né, para 2 milhões de nascimentos por ano, então você veja que nós estamos falando, então em 35 disso daí, se fosse 40, 700 mil crianças nascem por ano no país, ainda às vezes sem pai, né? Tá, entendeu? Então, isso piora os índices os índices da sociedade, porque essa mãe deixa de estudar, essa mãe deixa de trabalhar, né? Alguém vai ter que cuidar dessa criança, porque não é cachorro que vive sozinho, né? Tá? Então, isso tudo vai atrapalhando e, né, altera um pouco o perfil econômico e cultural desse povo. Só que é difícil, né, quer dizer, porque quem vai segurar? Quem vai segurar? Porque não tem uma educação para isso. Nos Estados Unidos, eles fizeram o quê? Colocaram um monte de fotos nas escolas onde o menino estava segurando a criança. Porque na cabeça desse menino, ele nunca vai segurar essa criança. Ele vai fazer a criança só. Entendeu? E quem vai pagar a conta? Ele que não. Eu não trabalho, como é que eu vou pagar? Se meu avô lá que está aposentado puder dar 100 pila por mês, vai ser assim que as coisas funcionam. Entendeu? Agora, colocando lá assim, começaram a melhorar essas conversas e mostrar alguma coisa, mostrado que o pai é o responsável de alguma coisa. E quando ele se viu segurando uma criança, começou a bater um pouco o medo, né? Tá? E tudo isso começou a acontecer depois dos anos 70, porque dos anos 60 foi descoberto a pílula anticoncepcional. E a pílula que trouxe essas coisas, entendeu? Anticoncepção. Qual que é a sua? Anticoncepção? Então, é excelente anticoncepção, porque é hormonal ou não hormonal, mas vamos dizer assim, vamos falar de anticoncepção hormonal. Tá? A paciente que não fizer uso de anticoncepção hormonal, ela corre muito risco de ter uma gestação indesejada. Então, riscos, quer saber riscos? Falar de riscos de anticoncepção? Veja assim, de cada 10 mil mulheres, 4 vão ter trombose. De cada 10 mil mulheres que tomarem pílula, 8 vão ter trombose. Então, veja que esse número é praticamente irrisório. Tanto faz como fez. Entendeu? Então, não é um perigo nenhum. O que não pode é jogar pílula assim, a Deus dará e tome como quiser, né? Então, dose, né? E algumas coisas assim, então, não tem risco. E saber do risco. Se a mãe dessa paciente já teve trombose, ela tem tendência, porque a gente não precisa ficar fazendo, e nem deve ficar fazendo exames para ver coagulação do sangue, no caso, as trombofilias, por exemplo, né? Ou a síndrome antifosfolípide, que isso leva ao aumento de risco de trombose. Então, mas não se faz. Se faz pela conversa que se tem com
a família dela. Se o que tem de risco na família, a gente vê. Paciente que é hipertensa, não pode tomar. Então, paciente que tem pressão alta, ela vai no médico, o médico nem mede a pressão, porque hoje está na moda também não medir a pressão. Por quê? Né? Tem que levantar a bunda da cadeira, né? Então, é muito complicado, né, saber. E não pode tomar pílula tendo hipertensão. E se ela tem hipertensão, alguém trata da hipertensão dela, nem pergunta se ela toma pílula. Claro que se ela tivesse uma gravidez com hipertensão, talvez o risco dela fosse muito maior do que ela tomar pílula. Mas existem outros métodos hormonais que podem ser usados com hipertensão. Então, isso tudo, né, hoje, vamos dizer assim, o nível do tratamento hormonal de anticoncepcional está bem elevado. Uhum. Né? Se bem que a gente tem pílula que se usa ainda, que foi de 1960, né? Em 70, por exemplo, né? Quer dizer, Microvlar foi da década de 80. Né? Está no mercado ainda. Sim, e é queridinha. Custa R$1, tá? E tem a dose de estrogênio é boa e tem a melhor progesterona, que é menos risco que tem, tá? E é a mais antiga. E todas as outras que custam R$100, R$80, tem um nível de risco maior do que essa, né? Mas existe que na pílula existem os ganhos não anticoncepcionais da pílula, porque a pílula serve para um monte de coisa, o paciente deixa de menstruar um monte, vai ter menos anemia, né? Perde outras coisas e melhora a qualidade de vida dela. Não tem cólica, senão ela sofreria, deixaria de trabalhar naqueles dias. Então, para a empresa é ruim, para ela é ruim também. Então, a pílula melhora isso, melhora a pele, né? Uma série de ganhos não conceptivos, né? Não anticonceptivos, que são outros ganhos que a pílula dá. Muito né? Bom. Entendeu? E a pílula pode ser injetável, pode ser via oral, tem várias formas, entendeu? Né? Então, e o risco nessa fase não é assim tão, né? Senão a gente não poderia nem fazer tratamento de climatério e da menopausa. Né? Verdade. Doença sexualmente transmissível, DST. DST, né? Nos últimos 3 anos houve uma pandemia, né, uma epidemia, né? Pandemia era o mundo inteiro, mas no Brasil uma epidemia de sífilis, entendeu? Então, né, nunca se teve tanta sífilis como teve, cuja transmissão é sexual, né? Não foi por sangue errado, né? Não foi por sangue contaminado, porque o sangue hoje é bem controlado, né? Mas foi tudo por a relação sexual não protegida. Então, essa proteção de relação, essa liberdade sexual que se tem, isso aumenta muito o risco das DSTs. E sífilis, a longo prazo para paciente que tem, porque é uma doença assintomática, ela vai fazer mal lá na frente. Mas na gravidez, ela vai fazer óbito do nenê. 50% das mães com sífilis que não são tratadas, o nenê vai morrer. Né? Entendeu? Vai fazer óbito fetal intraútero, né? Ou vai nascer com sequelas, também que vai ser ruim. Né? Então, mas hoje, com acesso ao pré-natal, se tem bastante tratamento e bastante diagnóstico, com o acesso. Mas nós somos um país que não é tudo igual, né? Onde a acessibilidade disso não é tão grande. Porque, né, hoje você vai para Natal para procurar doença, para descartar essas coisas e tratar. Porque tem muitas doenças ainda dessa forma. Como evitar DST, aí é outra, não tem jeito. Porque se são vários, aumento do número de parceiros, entendeu? Então, esse é o mundo que segue um modelo. Esse modelo é diferente em várias regiões do mundo, entendeu? Cada lugar tem esses modelos, entendeu? O que levou esse modelo tá no Brasil dessa forma, tá? Também não se sabe bem direitinho. E para que lado que ele vai, como é que vai diminuir isso daí direitinho, né? Estruturação familiar. Família é o núcleo de tudo, é família, né? Tá, entendeu? Se tem família, vai se evoluir para cada vez para uma coisa melhor, tá? Então, é a sagrada família, né? Então, é o que Deus quer. Na vida, a gente tem que fazer o que Deus quer, o que Ele quer. Ele quer sagrada família, entendeu? Tá? Porque ele veio, ficou no seio de uma família, então ele sabe que só a estrutura emocional e econômica, tudo vai passar por uma família. Muito bom. E as vidas que você salvou? Pois é. É que, sabe quando você salva, vocês vê depois que se não fizesse aquilo, ela ia morrer, né?
a paciente vai morrer. Então, mas na hora você faz uma coisa que tem que ser feita, né? Então, salvar a gente no centro cirúrgico e assim por diante, fazer diagnóstico precoce de câncer, né? E saber que se curou por causa disso, mas isso não é mérito, né? Porque não é? Não é, porque eu tenho que fazer isso. Então é missão. Vamos dizer assim, tudo é missão, né? Resgate do Soldado Ryan, né? Aquele filme, né? Tá? Qual é a frase final, né? Tá? Fiz valer a pena. Porque não tem, assim, filosoficamente, para que se está aqui, né? Tem que fazer valer a pena. Porque foi o capitão lá que estava morrendo lá, quando ele encontrou o soldado, né, para levar de volta para os Estados Unidos, ele disse, ele levou o tiro e estava morrendo, antes de ele morrer, ele disse assim, ó, daqui para frente agora você faça valer a pena, né? Então, no final do filme, ele volta para o túmulo do capitão e pergunta, fez valer a pena? Então, é isso que a gente tem que ver, se fiz valer a pena, né? E fazer, né, essas coisas que você faz, onde salvou, não salvou, tá? Isso daí não tem jeito, né? Tem que pôr sangue correndo, né? Operar agora, entendeu? E não ter preguiça para fazer essas coisas e procurar os diagnósticos, tá? E aonde dá certo, e a gente leva fama, às vezes, numa coisa que deu certo, que na verdade não deveria levar fama, porque, né? Quando eu vou lá, troco o pneu do carro de alguém e deixo o parafuso solto, ela corre o risco de capotar o carro depois. Se eu fizer certinho, não morreu, então eu salvei também. Mas não é mérito, era obrigação. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.